Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. O Senhor é bom. Amém. O Senhor é bom. Você pode repetir isso comigo? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Interessante que nessa semana eu estava no meu momento de devocional, de leitura da Bíblia, e eu acho tão interessante que quando nós lemos a Bíblia, temos esse hábito, de repente, as letras ficam grandes na nossa frente, né? Como se aquelas letras aumentassem. Deus ministrou algo muito profundo no meu coração, e depois, então, eu recebi esse convite, né, do Jefferson para estar ministrando essa palavra. Então eu creio que realmente é algo que Deus queira falar ao nosso coração, como Ele falou ao meu. Eu queria que você colocasse, Carlos, na versão da NVA, que é uma versão que eu gosto muito de ler, e é Salmo 17, versículo 14. Podem abrir a Bíblia? Ou no português, NVI. Eu vou ler, tudo que eu vou pregar hoje, eu vou ler nessa versão, nessa tradução bíblica. O tema dessa palavra é: aonde está a sua recompensa? Salmo 17, versículo 14. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida. Vamos repetir? Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida. Pai, que o teu Espírito Santo fale de uma maneira tão poderosa, Senhor, a ponto de quebrar o nosso coração, de quebrar toda a fortaleza, todo o conhecimento e toda a mentira que se levanta na nossa vida contra a tua verdade, Senhor. Que seja uma noite de avivamento e de cura sobre nós, em o nome de Jesus Cristo. Na versão revista e corrigida fala: homens do mundo cuja porção está nessa vida. Então eu comecei a meditar e a pensar sobre isso na minha vida, em tudo aquilo que eu espero, em tudo aquilo que eu já fiz e que eu espero uma recompensa, uma expectativa. E comecei a sondar meu coração de que aonde que a minha expectativa ou a minha recompensa estava. Aqui a Bíblia fala: livra-me de homens assim, homens deste mundo. Então, cuja recompensa está nessa vida. Então, os homens que pertencem a este mundo, a sua esperança e a sua expectativa está nesse mundo, está nessa terra. E eu comecei, então, a vasculhar o meu coração sobre isso e pensar quantas vezes a minha esperança está aqui. De tudo aquilo que eu faço, ou daquilo que eu espero receber das pessoas, eu espero receber aqui nessa terra. E eu acho que com você é assim também. Eu fiquei pensando quantas foram as vezes que eu fiz coisas para as pessoas. Aquilo que a gente faz, uma oração, um copo d'água, uma oferta, um bolo, trata bem alguém, recebe na sua casa, discipula. Nós fazemos tantas coisas para os outros, e quantas vezes, né? Estava até me lembrando de pessoas que eu já ajudei, já fiz tanto nessa vida, e hoje elas não têm coragem nem de me cumprimentar. Elas desviam o olhar de mim, ou quando cruzam comigo, seja na igreja ou no mercado, nem olham para a minha cara. Então eu estava pensando sobre isso. Como é realmente difícil, ou como está o nosso coração, aonde está a expectativa do nosso coração. A Bíblia está dizendo que se eu for homem deste mundo, desta vida, eu vou esperar que a minha recompensa eu receba aqui nessa vida. E aqui eu quero até criticar aquele ditado ou aquela máxima que diz assim: a gente não tem que esperar nada das pessoas, a gente tem que esperar tudo de Deus. E eu queria dizer para você que isso é um grande engano, porque todos nós esperamos sempre algo de alguém. Se você é casado, você espera várias coisas do seu cônjuge. Se você tem filhos, você acaba esperando algumas coisas dos seus filhos, não são assim? E vocês, filhos, esperam algo dos seus pais.
E nós, pastores, esperamos algo das ovelhas, as ovelhas ou discípulos esperam algo de nós. Em todos os relacionamentos, nós criamos expectativas, nós esperamos algo em troca. O problema está na quantidade da expectativa que eu coloco. Se eu coloco toda a minha esperança ou a minha expectativa na recompensa que vem dos homens, e aí eu abro uma porta para uma grande frustração na minha vida. Quem está me entendendo, irmãos? Amém? Então, o que eu posso dizer é que as pessoas más, elas não sofrem nessa vida. Aliás, tem muitas que não sofrem. E, ao contrário, também é verdadeiro. Existem muitas pessoas que temem a Deus e que elas sofrem muito nessa vida. Parece um contrassenso. Então, pessoas tão boas, que não boas de bondade, porque ninguém é bom, como disse o Senhor, mas pessoas tementes a Deus, que andam na verdade, que sofrem tanto e que não recebem a sua recompensa aqui. Outras que desprezam a Deus, desprezam até conceitos morais da verdade da palavra e que desfrutam de uma vida em regalia. Eu comecei, como eu disse, a olhar para mim, para o meu coração, até mesmo para a minha geração e até para a igreja. E comecei a pensar assim, Deus, qual será a expectativa da igreja em relação ao seu galardão e à sua recompensa? Porque eu tenho visto que nós estamos esperando a nossa recompensa aqui nessa terra. Nós estamos esperando ser ressarcidos ou restituídos por Deus aqui nessa terra. Como igreja, como pessoa, como família, nós estamos ansiosamente esperando uma recompensa não no céu. Nós estamos esperando uma recompensa aqui na terra. E aí eu me lembrei até do meu amigo que disse, né, eu acho que já falei isso para vocês aqui uma vez, que eu falei para ele sobre o arrebatamento, a volta de Jesus, aquela coisa toda, e ele falou assim, ai Ju, vira essa boca para lá, agora que eu estou ganhando dinheiro, agora que eu estou podendo viajar, conhecer tanta coisa na minha vida, você veio falar de volta de Jesus, deixa eu aproveitar a vida que eu tenho ainda nessa terra. Então, talvez esse seja o nosso olhar ou a nossa expectativa em aproveitar a nossa vida nessa terra. E aí ninguém quer morrer, ninguém quer ir para o céu, ninguém quer esperar um galardão na glória. Né? Tem até aquilo que nós dizemos, nós somos crentes, mas não somos bobos. Né? Eu quero receber o meu bocadinho aqui nessa terra. Só que com isso, enquanto nós não aguardamos o céu, nós vivemos uma vida muito medíocre e frustrante aqui nessa terra. Então, são sobre essas coisas que quero falar. Sobre essa expectativa que não é suprida, ou que eu estou esperando que as minhas recompensas sejam supridas aonde? Nessa terra, nessa vida. Eu lembrei que nós somos essa geração, alguns falam geração miojo. A geração que quer tudo instantâneo e muito fácil, muito rápido. Mas nós somos considerados a geração fast food, de comida pronta e rápida. A geração do aqui e do agora. A geração que faz tudo muito rápido e que vive o momento presente, o carpe diem, de uma maneira muito intensa. Eu quero viver o meu hoje, o amanhã a Deus pertence, e eu nem lembro que a eternidade existe, ou que existe um futuro e uma esperança. Nós somos a geração que deseja plantar, mas que não tem paciência de esperar a colheita. Nós queremos plantar hoje, e amanhã nós queremos colher. Mas sabe quantas coisas que nós plantamos aqui nessa vida, e que nós não colhemos ainda? Nós também nos frustramos muito rápido quando a gente não vê o fruto do nosso trabalho. Sabe quando você discipula aquela pessoa e que ela não dá o fruto que você tanto deseja de uma maneira rápida, e isso te frustra como líder? Ou quando você fica tentando fazer o melhor que você consegue e você não desfruta de um resultado bom aqui nessa terra? Nós queremos tudo para já, para o agora, para o automático, para o imediatismo. Sabe, eu me lembro também que na minha época, adolescente, jovem, a palavra amigo era uma coisa muito diferente do que tem hoje. Então, amigo, na minha época, eram pessoas muito próximas.
muito ligadas a mim, pessoas altamente confiáveis, pessoas nas quais eu poderia rasgar o meu coração e contar a minha vida, as minhas dores, as minhas intimidades para elas. Que eu poderia contar com eles em qualquer dia, em qualquer horário. Isso eram os amigos da minha época. Hoje em dia, nessa geração fast food, do imediatismo, eu tenho uma multidão de amigos nas minhas redes sociais. E na mesma velocidade que eu tenho 500, 1.000, 5.000 amigos, se alguém me desagrada, eu só teclo um botão do bloquear ou do delete, eu excluo aquela pessoa da minha vida e coloco outros 500 no lugar. Então, as relações e a nossa vida ficou muito fútil ou superficial. Porque ter amigos leva-se muito tempo. A minha mãe diz que para a gente conhecer uma pessoa, a gente tem que pelo menos comer 1 quilo de sal junto. Então, se passa muita água debaixo da ponte, ou nós passamos por muitas coisas para que realmente laços afetivos sejam fortalecidos. Vocês estão me entendendo, irmãos? Estão caminhando aí comigo? Então, eu estou dizendo de uma geração que quer ter e quer mostrar. De uma geração que vive pela aparência e não pela profundidade. De uma geração que quer resultados imediatos. E isso é muito fácil. Quando você quer ir para algum lugar, você só tecla lá o endereço no seu iPhone, no seu smartphone, e ele já te dá em minutos o mapa para onde você vai, o teu GPS. Você tem uma dúvida numa receita, você não precisa mais pegar o telefone ou ir na casa da sua avó, da sua mãe. Você clica lá no Mr. Google e ele já vai te falar uma receita fabulosa que você vai poder fazer sem a ajuda de nenhuma pessoa. Então, está tudo muito imediato, está tudo muito rápido em nosso meio. Quanto tempo você aguenta esperar uma fila? Ou quanto tempo você aguenta ouvir alguém pregando aqui na frente? Que já te dá gastura, e você fala, gente, não prega logo, termina essa coisa logo, porque nem sei o que eu tenho que fazer, mas está demorando. É isso que está sendo colocado para nós. Uma vida cada vez mais rápida, veloz, intensa, imediata e sem muita raiz e fundamento. E aí você vai para Deus. E como você está acostumado, como a gente quer essa recompensa imediata, o plantou, colheu, aí nós vamos para Deus. Quando nós vamos para Deus, a coisa muda um pouco, ou bastante. Porque essa geração imediatista, ela quer tratar Deus como o gênio da lâmpada. Não sei se você assistiu esse desenho, mas o gênio da lâmpada, você esfregava um pouco a lâmpada ficava quente, aparecia o gênio da lâmpada. E aí você tinha o direito de fazer 3 pedidos para ele, e seus pedidos eram atendidos na hora. E nós trazemos isso para Deus. Nós nos relacionamos com Ele como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Que nós vamos dar uma esfregadinha nele. Uma adoradinha, uma oraçãozinha. Nós vamos nos achegar um pouquinho a Ele, dar uma esfregadinha, fazer a coisa ficar um pouco quente. E aí Ele vai estalar os dedos e realizar os meus desejos e pedidos. Só que aí eu descubro que com Deus não é assim. Você já descobriu isso? Que com Deus não é assim, igreja? Não é. Quantas vezes você já orou e você não teve resposta da sua oração? Tem alguém aí? Quantas vezes você já clamou ao Senhor, fez uma campanha, jejum e oração, né? O caça todos os capetas e isso e aquilo, e a situação não muda? Tem alguém aí? Quantas vezes você já pregou para alguém, na esperança daquela pessoa mudar de vida, se converter, e ela continua a mesma pessoa, ela não muda? Tem alguém aí? Então você está entendendo o que eu estou dizendo. Aí quando nós vemos para a vida espiritual, ou para o mundo espiritual, ou para a nossa vida com Deus, a gente percebe que esse imediatismo não funciona. Porque Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus, Senhor do tempo, onipotente, onisciente, que faz com que todas as coisas aconteçam no tempo e no modo dele, e não no nosso modo. E aí a nossa cabeça pira. Aí a nossa cabeça se estremece.
Porque nós sabemos que não recebemos no aqui e agora. Abre a sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 32. Alguém pode falar glória a Deus, amém, aleluia aí? Glória a Deus, o Senhor é bom. Hebreus 11, versículo 32. A gente vai perceber que esse estilo de vida imediatista não combina com Jesus. Que direi mais? Não tenho tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Até aqui. Então eu estou dizendo de um povo que pela sua fé recebeu a sua recompensa aqui na terra. Fala glória a Deus. Então eu posso também receber a minha recompensa aqui na terra. Eu posso também orar e fazer o céu tremer. Eu posso orar e vir o terremoto. Eu posso orar e recebo a provisão. Eu posso orar e a cura acontece. E as pessoas são libertas e as pessoas se convertem. Nós temos também essa recompensa aqui na terra. Quantos aqui já tiveram alguma oração respondida aqui nessa vida? Porque Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Ele tem prazer em atender o desejo dos filhos dEle. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele tem prazer em nos atender. Mas eu tenho uma outra questão para te apresentar. O texto não parou aí no versículo 35. Ele continua na parte B, que uns foram torturados e recusaram ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, repete comigo, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Onde está a sua recompensa? Então, a gente está dizendo de uma galeria de homens e mulheres da fé que recebem parte da sua recompensa aqui nessa terra. E a gente está falando de homens e mulheres da fé que mantiveram seu bom testemunho de fé até o fim, mas que não receberam nem um pouquinho da sua promessa. E Deus disse assim para mim, olha, se você é um homem deste mundo, Ju, se você é uma mulher desse mundo, a tua esperança vai estar em você receber a tua recompensa nesse mundo. Mas se você for uma mulher da fé, a tua esperança vai ser que algumas coisas você vai ser recompensada aqui nessa terra, mas que muitas outras você não vai receber aqui. E eu vou querer saber se você vai continuar mantendo o seu testemunho fiel até o fim. Aonde está a sua recompensa? E aí, como eu disse a vocês, eles guardaram o seu testemunho, foram fiéis até a morte, porém não foram recompensados com nada nessa vida. Está disposto, igreja? A você não ser recompensado por nada nessa vida?
Homens dos quais este mundo não é digno? Ou será que esse mundo é digno de você? A respeito deles, Deus disse: o mundo não era digno deles. Aprovados por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Queria que você abrisse em Gálatas 6, de 9 a 10. Gálatas 6, de 9 a 10. Vamos lá? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, nessa caminhada de uma recompensa que não está nessa terra, numa caminhada de uma recompensa que não está nesse mundo, Paulo, ele escreve também isso em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3:11. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Porque ele está repetindo essa mesma ordem, ou essa mesma imposição, porque ele está dizendo assim: olha, irmãos, fazer o bem cansa. Sabe, cansa fazer as coisas corretas e não ser recompensado nessa vida. Cansa orar e orar e orar e não ter a resposta da sua oração no tempo do seu clamor. Cansa jejuar, cansa ter uma vida em santidade, cansa fazer tudo correto quando todos fazem a coisa pela contramão, no caminho mais fácil ou no caminho torto. Paulo está dizendo assim: irmãos, igreja, nós vamos nos cansar de fazer o bem. Fiquem de sobreaviso, porque fazer o bem sem ser recompensado nessa terra cansa. Mas ele não para por aí. Ele diz assim: eu sei que cansa, mas continue fazendo o bem. Continue no caminho reto. Continue no caminho da santidade, mesmo que aos teus olhos você não será recompensado aqui nessa terra. Continue falando a verdade quando todos ao teu redor mentem. Mesmo que você seja prejudicado, mas mantenha o seu bom testemunho. Ele está dizendo: cansa tratar bem o seu marido ou a sua mulher, a sua esposa, quando ela só te decepciona. Cansa fazer sempre o melhor para o seu filho e ele continuar rebelde. Cansa fazer o bem, fazer o melhor para as pessoas e ser apunhalado pelas costas, irmãos. Cansa você desejar o bem para alguém, tirá-lo da sarjeta e ela nem olhar para a sua cara. Cansa fazer o bem e receber em troca o mal como recompensa aqui nessa terra. É isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está dizendo: se eu não sou dessa vida, se eu não pertenço a este mundo, eu não tenho que me frustrar de que nessa recompensa aqui nessa terra. Eu tenho que colocar os meus olhos numa recompensa que está no céu, que está na eternidade. Sabe, nós estamos querendo voltar a falar do céu. É como se a igreja parasse de pregar que existe um céu, viu, irmãos? Que existe uma eternidade, que todos os teus problemas aqui na sua terra, nem todos serão resolvidos aqui. Nem tudo vai ser fácil aqui. Jesus falou: olha, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque como eu venci, você também vai vencer. Ele está dizendo: olha, eu sei, cansa. É isso que Paulo está dizendo. E eu estou colocando essa palavra que foi o que Deus falou para mim. Eu estou compartilhando com você. O consolo que Ele me deu, eu quero que você também seja consolado nessa noite, igreja. Eu quero falar assim para você: eu sei que você está cansado de fazer o bem, sem olhar a quem, e não ser recompensado por isso nessa terra. Mas como disse Paulo, continue fazendo bem. Não desista. Não desanime de fazer o bem, de guardar o seu bom depósito, de guardar o teu testemunho fiel até o fim. Como ele disse: olha, não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos.
Talvez esse tempo próprio não vai ser aqui nessa terra. Repete comigo, não será nessa terra. Mas eu vou colher na eternidade. Portanto, enquanto temos oportunidade, quando é que nós temos oportunidade? E eu me lembrei de um texto na Bíblia que fala, enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto eu estou vivo, Deus está me dando a oportunidade de fazer o bem. É muito mais fácil falar mal de quem me trai do que falar bem. É muito mais fácil amaldiçoar alguém do que abençoar. Irmãos, é muito mais fácil guardar mágoa e vingança do que perdoar. É muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite, olha, enquanto você tiver oportunidade, continue, faça o bem, persevere em fazer o bem, porque vai valer a pena você ter guardado o seu testemunho, ainda que eles falam que você é bobo, que você é um imbecil, um idiota, um trouxa, mas é preferível ser tudo isso aos olhos do mundo, mas guardar o bom tesouro, o bom depósito, para sermos recompensados pelo Senhor na eternidade, irmãos. Sabe, eu pensei como diz aqui, quantas pessoas, né, que eu falei para vocês, que eu já ajudei, que nem olham para mim, mas eu lembrei dos 10 leprosos. Talvez essa seja a nossa estatística. Cada 10 pessoas que a gente faça o bem, uma reconhece. Foi isso que fizeram com Jesus, daqueles 10 leprosos. Apenas um reconheceu o bem que o mestre havia feito para ele. Talvez seja esse nosso lema de vida. Nós vamos fazer o bem a tantas pessoas, e quantas vão realmente voltar para nós e nos honrar e nos agradecer. Mas sabe, esses 9 leprosos que não voltaram e não honraram o Senhor naquela oportunidade, Jesus pôde receber esse galardão no céu. Fala amém. Eu estou querendo que, pelo Espírito de Deus, você comece a ter uma sede de receber uma recompensa no céu e não nessa terra. Sabe, por isso que eu comecei a falar da geração imediatista, porque nós queremos fazer tudo aqui e nós queremos receber tudo aqui nessa vida. E eu estou dizendo assim para você, que os homens dos quais esse mundo não é digno, eles vão fazer quase tudo, ou tudo nessa vida, e não vão receber nada nessa terra, mas vão receber no céu. 2 Crônicas 15, 7 diz assim: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Aonde? Eu não sei, irmãos, aonde. Mas ele está dizendo, sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Você será recompensado por todo o trabalho que você tiver feito nessa terra. Eu só não sei aonde, se vai ser aqui mesmo ou se vai ser na eternidade. Mas Ele te recompensará. A Bíblia fala que Ele tem um quinhão, Ele tem um galardão para dar a cada um de nós. Fala amém. Se não aqui na eternidade, se eu der o meu melhor para Deus, se eu guardar o meu testemunho, ser fiel até o fim, eu serei recompensada, eu terei esse galardão. Olha que ele diz, Deus retribuirá a cada um, conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem. Aqueles que persistindo em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a eternidade, irmãos. Sabe, quando eu vou conseguir persistir fazendo bem, olhando para a eternidade, não para a ingratidão das pessoas, olhando para a eternidade, não pelo desprezo e pela falta de honra que eu recebo nessa terra, olhando para a eternidade, olhando para uma glória que há de vir. Moisés, ele fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, ele fala que Moisés, não atentando para as riquezas de Faraó e do Egito, olhando para o vitupério, olhando para uma glória na eternidade, ele abriu mão da riqueza do Egito para uma riqueza maior, que era a eternidade. Sabe, é um desafio para mim e para você, de nós vivermos como aqueles que não são dignos deste mundo.
E aquele que não é digno desse mundo vive sabendo que a sua recompensa de todo o bem que ela fez não será nessa vida. Está disposto? Esse é o momento de maior silêncio da igreja, né? Glória, aleluia. Está disposto, igreja? Está disposto mesmo? Olha o que o Senhor diz: persista em fazer o bem. Mateus 10, 41, 42. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, porque ele é um profeta, ele vai receber recompensa de profeta. Eu sempre li isso achando que a minha recompensa ia ser aqui na terra. Mas se eu recebo um profeta na qualidade de profeta, eu vou ser recompensado como uma profeta, como uma profetisa, mas talvez não aqui nessa terra, mas na eternidade. E ele fala: o que recebe o justo, porque ele é um justo, receberá a recompensa de justo. Aonde que ele vai receber a recompensa dele? O céu existe, irmãos. O céu existe. Ai, que tremendo. O céu existe. Essa vida é muito passageira. Ela é muito pequena e ligeira. O céu existe. E vai ser um lugar em que nós receberemos galardão. Porque ele continua dizendo: e se você der um copo de água fria, de água fresca, para um discípulo meu, você vai receber a recompensa de um discípulo. Aonde você vai receber a recompensa? E daí, no fim daquilo que Deus foi ministrando no meu coração, eu falei: Deus, então eu não quero receber recompensa aqui na terra, não. Estou preferindo receber o galardão que está no céu. Eu estou preferindo receber a recompensa que vem das tuas mãos, Senhor. Porque quando eu não receber uma recompensa aqui nessa vida e nessa terra, certamente eu serei recompensada pelo Senhor de uma maneira muito mais abundante e poderosa. Amém, irmãos? Sabe, então, colocar o nosso foco não nas pessoas, exatamente, mas colocar o nosso foco no Senhor, que retribui a recompensa, que retribui aquilo que nós fizemos em o nome dEle. Sabe, é tirar os olhos dessa vida natural que é tão difícil. E isso traz amargura no nosso coração. Isso traz angústia, depressão, porque como Paulo diz, cansa fazer o bem e ser decepcionado o tempo todo. Mas Paulo está dizendo: olha, coloca o seu olhar numa recompensa que vem no céu. Se ele sabe até um copo de água que você deu para alguém, porque você estava recebendo aquela pessoa no nome do Senhor, Ele vai te recompensar por todo o bem que você fez. Sabe aquele dia que você derramou lágrimas num clamor por uma pessoa? Você vai receber o galardão disso, irmãos. Há uma recompensa no céu. Talvez essa pessoa nunca voltou para te agradecer o poder daquela oração, mas no céu você vai ser recompensado por aquele clamor. Amém? Aonde está essa recompensa? Isaías 40, 30, eu estou encerrando com esse texto. Isaías 40, 30 diz assim: todos nós cansamos, e a palavra diz: aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então é isso que eu quero orar com vocês nessa noite, sobre essa unção que renova o nosso vigor, sobre uma unção de Deus que faz com que aquele desânimo de nós fazermos o bem seja transformado e a gente volte ou recomece a fazer o bem, como nós fazíamos antes. Nós tenhamos essa unção de renovo da parte de Deus, que possamos olhar para a eternidade em relação a todo o bem que nós produzimos. De não ficar mais no imediatismo de plantar e querer colher aqui. Sabe, essa semana o Júnior postou uma frase no Instagram dele, e ele comentou comigo e tinha tudo a ver com essa palavra sem ele saber. Ele pôs assim do Warren Buffett: alguém está sentado na sombra hoje,
porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Alguém está sentado numa sombra hoje, porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. É essa a proposta de Deus para nós, irmãos. Para nós rompermos com esse imediatismo. Sabe o que é que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que é que nós vamos deixar para a nova geração? Porque nesse ciclo do fast food, da geração miojo, eles consomem tudo o que eles produzem. Eles não deixam nada para a próxima geração. É como se fosse uma geração consumista ou consumidora. Sabe, uma geração que consome como os gafanhotos. Todos os recursos não estão sendo deixados para a próxima geração. É algo para nós pensarmos de uma maneira muito séria. Nós queremos produzir tudo agora e desfrutarmos de tudo que nós produzimos. Mas eu quero declarar esse quebrar desse ciclo, sabe? Esse romper desse ciclo maldito de que eu vou plantar hoje e não importa se eu vou colher ou não, eu vou plantar a minha árvore hoje para que a próxima geração se assente na sombra da árvore que eu plantei. E eu me lembrei da irmã Iraides, porque foi um testemunho que a Maria deu na célula essa semana para a gente. Então a Maria disse que a irmã Iraides sempre, todos os dias, orava pela conversão da família da Maria. Todos os dias. E ela achava meio que impossível a família dela se converter pelo tradicionalismo católico romano, toda aquela questão. E depois que a irmã Iraides morreu, passaram-se alguns meses, a mãe e a irmã da Maria começaram a frequentar um estudo bíblico da Ana. Cadê a Ana? A Ana. Está aí a pastora Ana para confirmar. E elas se converteram de verdade. E elas aceitaram o Senhor Jesus. Estão firmadas na palavra de Deus. E tem uma outra irmã da Maria vindo à célula também. E eu achei aquilo tão tremendo e tão poderoso. Por quê? Porque ela morreu sem ver a resposta do seu clamor e da sua oração. Está disposta a esse preço? Mas ela orou até o último dia da vida dela, irmãos. Deus está buscando esses homens e essas mulheres que não negociam a sua herança, que guardam o seu testemunho, que são fiéis até o último suspiro, que vão morrer sem ver o cumprimento da promessa, mas que não vão desistir de fazer o bem, que não vão parar pelo meio do caminho, mas que serão recompensados na eternidade. Aleluias por isso. É essa igreja que o Senhor quer levantar. Sabe, de homens e mulheres que, como hoje nós estamos desfrutando no Brasil um avivamento tão tremendo. Todas as igrejas reunidas hoje no Brasil, nesse horário, no domingo à noite, está um fogo puro. Né? As pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo, a palavra sendo pregada, impactando, transformando vidas. Sabe por quê? Porque muitos irmãos morreram sem ver o avivamento que está hoje acontecendo no Brasil. Mas eles morreram acendendo a tocha, acendendo o fogo, de dizer: Senhor, aviva a minha nação. Faça chover sobre o Brasil. Derruba essa potestade de corrupção que está aqui, Senhor. Irmãos, seria impossível aos nossos olhos a gente ver tantos poderosos na cadeia como nós temos visto. Mas essa é a recompensa de irmãos que talvez já até estão mortos no Senhor, vivos, né, no Senhor, que morreram sem ver esse dia que nós estamos desfrutando e vendo. Mas que serão recompensados pelo Senhor. Vamos atrás disso. Vamos atrás da nossa recompensa celestial, igreja. Ainda que eu não veja o cumprimento aqui, eu vou ser fiel até o fim. Eu não vou desistir, eu não vou me cansar de fazer o bem. Vamos ficar em pé. Eu queria chamar o louvor, eu quero orar com a igreja sobre isso.
Sabe, quando Deus coloca essa espera, esse não, essa frustração no nosso caminho, isso desenvolve a nossa personalidade ou a nossa psique de uma maneira mais saudável. Por isso que nós temos visto uma geração que não aceita não aceita esperar, não aceita ser contrariada, que está completamente desequilibrada na sua psique e nas suas emoções. Porque o não, a espera, a frustração faz parte de uma personalidade saudável. Espera aí. Você não vai receber tudo aqui nessa terra, mas eu tenho certeza que tudo aquilo que você fez, você vai receber esse galardão no céu. Amém? Vamos orar, adorar. Eu quero ministrar depois com a igreja. Comece a pensar sobre isso. Sabe, eu conheci uma crente que pelo poder da sua oração, da sua autoridade em Jesus, ela desafiou até os médicos, mostrou o calo dos joelhos e falou assim para os médicos: ó, tá vendo o calo aqui do meu joelho? Meu filho não vai morrer porque eu oro. Sabe, irmãos, não é essa igreja mais que Jesus está falando, não. Que Ele está querendo. Ele está querendo aquela igreja de Sadraque, Mesaque e de Abidnego, que é capaz de dizer assim: olha, eu não vou me prostrar não. Eu sei que Ele tem todo o poder de me tirar dessa fornalha. Se Ele quiser. Se Ele quiser me livrar, Ele me livra. Mas se Ele não quiser me recompensar aqui nessa terra, não estou nem aí. Eu quero é Deus. Eu quero mais é ser recompensado por Ele na eternidade. É essa igreja que o Senhor quer levantar nesses dias. Uma igreja que não vive mais. Uma igreja que não vive mais com os olhos nessa terra somente. Aonde está a sua recompensa? Feche seus olhos. Tudo que você fez, tudo que você viveu até aqui, foi para você ser recompensado aonde? Me lembrei de você também, Janete. Do seu testemunho em relação aos seus filhos, que eu acho que é o que acontece com muitos pais aqui na igreja, que passam anos plantando e investindo na vida dos seus filhos e não vem recompensa nenhuma nessa terra. Às vezes eles são até ingratos, não é assim? Falam coisas absurdas. A gente fala coisas absurdas para o nosso pai e para a nossa mãe. E aí vocês passaram tantos anos plantando e investindo, e hoje podem colher. Depois de quantos anos um pai e uma mãe pode colher? Você vai colher, irmãos. Você vai colher. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Todo o seu trabalho será recompensado por Ele. Você vai colher. Algumas coisas você vai colher aqui nessa terra, muitas você vai colher no céu. Mas de uma coisa eu sei: há galardão para o seu trabalho. Não foi em vão. Soriandra